fortalezas em sua mente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. 1º de dezembro. Uma vez, enquanto estava ministrando no sul da Inglaterra, eu tinha algumas horas livres entre os cultos. Então pedi aos líderes da igreja local que me levassem para ver um famoso e antigo castelo com quase 1000 anos de idade. Quando me aproximei dele, suas altas e espessas muralhas de pedra se agitaram. Após subir ao topo da antiga torre, parei para apreciar a vista de todo o vale abaixo, que era simplesmente linda. Esse castelo específico era famoso por sua história, porque sua posição elevada no topo da pequena montanha o tornara impenetrável durante centenas de anos. Embora muitos agressores houvessem tentado atacá-lo e tomá-lo, sua posição no topo da montanha, juntamente com suas muralhas altas e espessas, havia mantido seus residentes seguros contra os ataques externos. Ao longo dos anos, os inimigos que tentaram atacar e conquistar a fortaleza ficaram constantemente frustrados em decorrência dessas vantagens que impossibilitavam tal vitória. Enquanto estava na torre superior daquela antiga fortaleza, olhando para o vale abaixo e ouvindo as histórias de todos os exércitos estrangeiros que tentaram em vão levá-la ao cativeiro, pensei nas palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Ele escreveu: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais são as fortalezas sobre as quais Paulo está falando nesse versículo? O que quer que sejam, Paulo nos informa que elas são tão reforçadas e resistentes que só podem ser destruídas pelo poder de Deus e as armas fornecidas pelo Espírito Santo. A palavra fortaleza provém da palavra grega oshuroma. É uma das palavras mais antigas do Novo Testamento. Originalmente usada para descrever uma fortaleza como a descrita anteriormente. Representava uma fortaleza, um castelo ou uma cidadela. As fortalezas antigas tinham muralhas excepcionalmente espessas, muito altas e impenetráveis, projetadas para evitar que os invasores escalassem as muralhas ou as transpusessem. Essas muralhas eram concebidas para manter os intrusos no lado de fora. Porém, na época do Novo Testamento, a palavra ohuroma também veio a ser usada para descrever uma prisão, uma vez que as prisões mais seguras e altamente vigiadas costumavam ser construídas no interior de tais fortalezas. Faz sentido que a palavra que significava fortaleza seja a mesma usada para retratar uma prisão. Enquanto uma fortaleza impede a entrada de pessoas de fora, uma prisão impede a saída das pessoas de dentro. Prisões são locais de detenção. Elas também têm paredes fortificadas, bem como barras de aço concebidas para manter um prisioneiro em cativeiro. As fortalezas a que Paulo se refere são mentiras que o diabo enraizou tão profundamente em sua mente e em seu sistema de crenças que agora exercem poder sobre certas áreas de sua vida. Assim como os governantes antigos gostavam de construir seus castelos em lugares seguros no alto de uma montanha, o diabo tenta construir poderosas mentiras em sua mente para poder dominá-lo a partir de uma posição elevada em seus pensamentos e suas emoções. Embora você possa saber logicamente que as mentiras que o inimigo fala à sua mente são falsas, ainda assim essas mentiras entram em guerra contra a sua alma, tentando sabotar seu senso de autoestima e sua autoimagem. Veja, quando uma pessoa tem uma fortaleza em sua mente ou em suas emoções, há à sua volta paredes grossas e invisíveis que atuam como uma fortaleza e uma prisão em sua vida. Semelhantemente às paredes de uma fortaleza, essas mentiras isolam esse indivíduo de pessoas que tentam entrar para ajudá-lo a ver a verdade.
Embora outros possam querer ajudar essa pessoa, frequentemente acham impossível romper as barreiras invisíveis que cercam sua mente e suas emoções. Como resultado, a pessoa sob ataque mental e emocional é mantida cativa, como um prisioneiro daquelas mentiras. Ela fica sentada por trás de barras mentais e emocionais, vendo a vida por meio da ilusão de escravidão que Satanás colocou em sua mente. Ela olha para os outros, tristemente desejando poder ser livre como eles, sem perceber que já foi libertada pelo sangue de Jesus Cristo. As mentiras que operam em sua alma a mantêm amarrada em uma prisão interna da qual ela não consegue fugir sozinha. Por isso, ao ler as palavras de Paulo sobre fortalezas em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, você precisa imaginar uma fortaleza e uma prisão em sua mente e então aplicar essa imagem à sua própria vida. Há alguma área de sua mente que atualmente é controlada pelas mentiras do medo, dúvida e preocupação colocadas ali pelo inimigo? Você se vê sendo repetidamente atacado nas áreas de sua autoestima e autoimagem? Esses ataques são debilitantes e incapacitantes? Você se sente como um refém dessas áreas de sua mente e emoções? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, provavelmente permitiu que o diabo construísse em sua mente e suas emoções fortalezas que o estão impedindo de sair para fazer algo que Deus tem como propósito você fazer em sua vida. Se essa é a sua situação, primeiramente reconheça e arrependa-se por permitir que essas fortalezas se desenvolvessem. Então, volte e veja como o diabo conquistou essa base de operações em sua vida. Após descobrir como o diabo conseguiu operar tão profundamente em sua mente e suas emoções, peça ao Senhor para perdoá-lo e purificá-lo dessa operação diabólica em sua alma. Tendo recebido essa purificação divina, é tempo de você se erguer no poder do Espírito com as armas de Deus e o nome de Jesus Cristo. Rejeite a reivindicação do diabo em sua mente e suas emoções e ordene-o a sair em nome de Jesus. Então volte ao caminho de crer e pensar corretamente, renovando sua mente todos os dias com a palavra de Deus. Se você realmente quiser ser liberto permanentemente das mentiras que o controlaram durante tanto tempo, terá de usar as armas do Espírito para derrubar todas as fortalezas que o diabo ergueu em sua vida. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, percebo que o inimigo tem tentado controlar minha autoestima e minha autoimagem por meio de mentiras que vêm operando em minha mente e minhas emoções há muito tempo. Por ter permitido que o diabo tivesse acesso aos meus pensamentos em tempos passados, eu tenho sido igual a um refém mantido em cativeiro em uma prisão interna. Agora consigo ver como os outros tentaram me ajudar, mas não conseguiram romper as fortes muralhas das mentiras mentais que cercaram o meu pensamento. Por isso, hoje estou me voltando a Ti, Espírito Santo. Peço que me ajudes enquanto aprendo a utilizar as armas do meu arsenal que Tu me deste. Ajuda-me a arrancar, derrubar e andar permanentemente livre de todas as mentiras mentais do inimigo pelo resto de minha vida. Assim eu oro, em nome de Jesus. Para refletir. Você tem conhecimento de áreas da sua mente e suas emoções que continuamente mentem para você e tentam mantê-lo em algum tipo de cativeiro espiritual? Quais são essas áreas e há quanto tempo elas exercem domínio sobre a sua vida? Quais são algumas das medidas que você pode começar a tomar neste momento para sair dessa escravidão e entrar na liberdade que Jesus Cristo quer lhe dar? Você consegue pensar em passagens importantes que precisa memorizar e começar a confessar para renovar sua mente com as verdades específicas da Palavra de Deus que irão ajudá-lo a pensar corretamente sobre si mesmo?
Por que você não escreve essas passagens e as coloca em um lugar visível em sua casa para lembrá-lo da verdade que Deus declara a seu favor? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.